Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Não há outro caminho, não há outra estrada. Tudo o que você precisa fazer é entregar sua vida a Jesus e ter sua vida transformada. Assim começa o programa Isto é Só o Começo. Sempre no programa Isto é Só o Começo, um testemunho poderoso. E desta vez, você vai conhecer a história do Douglas. Acompanhe aí na sua tela. O meu nome é Douglas Júlio Batista da Silva. Eu tenho 24 anos. Sou casado com a Damares faz 8 meses que a gente se casou. A gente se casou dia 28 de julho de 2018. Eu sou nascido e criado na minha cidade de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro. Lá em casa mora eu, a minha mãe que chama Dalva e o meu irmão que chama Alexandre. E eu tenho um irmão do coração que se chama Alex, que é o meu companheiro, meu parceiro que está sempre comigo. Eu sou casado com a Damares, filha do pastor Eduardo e da pastora Fiamma. O meu ministério lá na igreja, hoje em dia eu estou trabalhando com a questão de mídia da igreja. E a minha esposa, a Damares, ela é da Igreja da Paz de Volta Redonda, desculpa. A minha esposa, ela é líder do Different, não só ela, quanto eu, meu irmão, o Alex, e a Madai, que é a esposa dele, que é a irmã da Damares. E a gente está de frente lá com os jovens hoje da igreja, que eu sei que, como a gente é jovem e tem uma juventude lá para a gente cuidar, a gente tem a nossa célula também, que é todo sábado, com toda a juventude da igreja, porque a nossa igreja não é a igreja da Paz Church igual aqui em Santarém, a nossa igreja é muito menor, mas eu sei que Deus tem um plano na nossa vida de ganhar aquela cidade de Volta Redonda, aquela juventude. E a gente está ali para fazer a obra do Senhor, para continuar com o legado que os nossos pais, os pastores, o pastor Eduardo e a pastora Fiamma deixou para a gente. E a gente sabe o plano que Deus tem para a gente na nossa vida. Hoje, eu olho para minha vida hoje e eu tenho 8 meses que estou casado com a Damares e eu tenho meu ministério lá dentro da igreja, eu sei do meu chamado e esse ano de 2019 eu termino meu curso de engenharia civil. Nem sei se eu tinha falado que eu fazia faculdade, mas pela honra e glória do Senhor eu faço faculdade. E só se eu pegar e olhar para o meu passado, nada disso eu acreditava. Em casamento, que eu poderia fazer uma faculdade de engenharia, que às vezes dentro da família mesmo acontece de ter o desânimo, de falar que você não vai conseguir, de família pobre, meu pai não tem estudo, minha mãe não tem estudo. Então, assim, você acaba não tendo Deus no coração, não acreditando em você mesmo. Eu sou de uma família que é separada, o pai e a mãe. Meu pai separou da minha mãe, meu pai Ailton separou da minha mãe quando eu tinha 4 anos de idade, da minha mãe, a Dalva, e o meu irmão Alexandre tinha 2 anos de idade. Então eu cresci sem pai. E eu sempre falava pra mim mesmo, quando eu era novo, que eu queria casar com uma mulher. E eu também, na minha infância, eu nunca tive vontade de namorar. Tive a vontade sim, porque meus primos, todo mundo tinha namorado e só eu que não tinha. Na casa dos meus avós sempre tinha aquela zoeira e tal, e eu levava em consideração. Mas eu falava que eu ia casar, com a primeira namorada minha ia ser a mulher que eu ia casar. E Deus foi tão perfeito na minha vida que a família que me apresentou a Jesus, a família que falou de Deus pra mim, eu conheci a Damares, foi a minha primeira namorada e a mulher com quem eu casei. E desde lá de trás, no meu nascimento mesmo, Deus já tinha um propósito na minha vida, um plano na minha vida, porque quando a minha mãe a Dalva foi me dar a luz, o cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço e os médicos acharam que eu ia morrer. E a minha mãe também na infância dela ela tinha muita dificuldade de engravidar, os médicos falaram que ela tinha um útero infantil. Então, quando eu nasci, foi uma felicidade muito grande para o meu pai e para minha mãe. E a questão de separação mexeu muito comigo, porque eu sempre quis falei, eu vou dar o melhor para o meu filho, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou dar o melhor para os meus filhos. E foi uma coisa que na minha família, todo mundo se separava. Todo mundo se separava e nada dava certo. Meus avós também tiveram muita coisa de questão de traição. A bebedeira na minha família sempre teve muita cerveja.
E eu falei que isso nunca ia entrar na minha vida. Graças a Deus eu nunca tive vício de nada. Já bebi, já fui pra baile, já fui pra zoeira, já fiz tudo isso. Coisa que o jovem acha que é prioridade. Coisa que o jovem acha que, tipo assim, eu tenho que fazer isso pra mim ser feliz e tal. Mas graças a Deus eu nunca tive esse vício. E uma coisa que eu sempre, não é sofrer, mas eu sempre tive, que eu sempre quis que eu tivesse presente na minha vida, foi o meu pai. Eu sempre amei muito o meu pai, o Ailton, o nome do meu pai é Ailton. E eu tinha muito ciúme do meu pai, de ver ele com a outra esposa dele. Eu via a minha mãe assim, que todo filho quer um pai ou uma mãe presente, né? O meu pai, ele foi presente o máximo que ele pôde, mas muita coisa impede, né? Quando você tem outra família e tal. Mas eu sou o irmão mais velho, eu tenho 24 anos, o Alexandre tem 22. E eu sempre quis ter um irmão mais velho, uma pessoa para estar do meu lado, que pudesse me apoiar, me ajudar também. Foi quando eu conheci o Alex, que é meu irmão do coração. E ele é o único homem da família também. Ele tem mais 3 irmãs, 4 na verdade. E ele sempre quis ter um irmão também, homem, para estar do lado dele. Porque o homem sabe da coisa que gosta de fazer, né? E o pai do Alex, que chama Osmar, tem um sítio. E eu sempre gostei de sítio. Meu sonho era ter um pai que tivesse sítio. E eu me identifiquei muito com o pai dele também, o Osmar. Foi quando ele até falava: poxa, Douglas, o meu pai se dá melhor com você do que comigo. E eu me identifiquei muito com ele, porque ele gosta de brincar, e eu também gosto muito de brincar. Eu sou muito chorão também, mas eu gosto muito de brincar. Então assim, a falta do pai fez muita diferença na minha vida. E eu sempre falei pra mim mesmo, eu nem acreditava no casamento, porque como na minha família tinha muito isso, eu não acreditava no casamento. Mas quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. Quando eu conheci a família do pastor Eduardo, da pastora Fiamma, tudo mudou. Que eu via, todo mundo falava: o pastor Eduardo é duro, o pastor Eduardo é brabo. A pastora Fiamma era casamenteira, quer dizer, o pessoal brincava que queria casar as meninas, mas graças a Deus o pastor Eduardo foi o pai que ele era para as meninas. E quando eu conheci ele, eu falava, até para Damares, eu falava: amor não, eu falava Damares, né? Quando eu tiver um filho, eu quero educar meu filho igual o papai educou você e suas irmãs. Porque, igual a pastora estava falando, que o discipulador, se ele não for duro com o discípulo, ele não tem como, porque como que você não vai ser firme com uma pessoa que está precisando de crescimento espiritual? Então o que o pastor foi para as meninas foi um pai excelente. Ele teve a falha dele, como todo cristão tem, mas ele mais acertou do que ele errou. Por isso que Deus tem esse ministério na vida dele, esse chamado tão grande. Ele ficou 15 anos em Volta Redonda e hoje ele está aqui em Santarém. Então assim, eu me espelho muito nele, no homem de Deus que ele é, no pai de família que ele é, na preocupação que ele tem com as meninas e com a esposa. E é isso, eu quero ser um pai que eu sei que eu vou ter meus erros, mas todo humano erra, o cristão também erra, nenhum pastor, nenhum cristão é perfeito. Por isso que a gente tem o Deus e o Espírito Santo para estar do nosso lado. Agora, o que é muito engraçado foi do jeito que a gente conheceu a família pastoral. Eu e meu irmão, a gente é autônomo, a gente trabalha na área de construção civil. E a gente estava terminando de fazer uma casa da cabeleireira da pastora, das meninas, da pastora Fiamma. E quando a gente estava lá trabalhando, ela falou assim: meninos, tem uma cliente minha que vai vir aqui ver o serviço de vocês, ela está querendo fazer uma reforma, eu vou apresentar ela para vocês. A gente falou: não, pode trazer ela aqui. Aí foi quando a pastora foi lá, ela viu o nosso serviço, ela falou que a pastora Fiamma foi lá, ela viu que já tinha, ela falou: algumas pessoas fizeram orçamento, mas eu queria que vocês fossem lá. Aí o meu irmão Alex pegou, eu falei assim: Alex, vai lá, pra ninguém ficar sozinho aqui, pra obra não ficar sozinha, vai lá. Aí ele pegou e foi. Aí ele foi, fez o orçamento e tal, aí ele voltou em mim e falou assim: Douglas, a pastora tem 4 filhas. Aí eu falei: rapaz, já pensou? Dá certo? E aí ele fez o orçamento e tal, aí depois ele voltou lá para entregar o orçamento, ele foi sozinho, até então eu não tinha ido. Não, no dia de entregar o orçamento eu fui.
E a gente era do mundo, eu sempre tive sonho de ter um carro com som e tal, e foi no dia que eu tinha acabado de colocar o som no carro, a gente foi lá entregar o orçamento. E eu coloquei o porta-mala do nosso carro todinho de som. Aí quando eu cheguei lá, o som tava tocando, o pastor fica brincando que era funk, mas não era sertanejo. Nossa, pai. Aí ele me chamou, vem cá, filhão, entra aqui e tal, pra você conhecer a casa. Eu falei, não, eu vou ficar, eu nem chamava ele de pastor, chamava ele só de Eduardo. Não, eu vou ficar aqui mesmo, que eu coloquei o som no carro. Ele falou, vai ficar só no pancadão aí, né, tal. Aí o Alex fez o orçamento, fez o orçamento não, entregou o orçamento. E quando ele entrou no carro, ele ligou o carro, olhou pra mim e falou assim, Douglas, eu achei a mulher com quem eu vou casar. Aí eu falei assim, sério? Ele pegou e falou assim, eu achei, lembra aquele tipo de mulher que eu falava? Ele nunca gostou daquela mulher muito, né, que chama atenção, tal, mais reservada. Eu falei, que isso? Ele falou, não, são 4, se você achar uma, então tem 3, não é possível que a minha não vai estar lá. E aí a gente foi embora para casa tal, e depois a pastora entrou em contato com a gente, ela fechou o orçamento, até então a gente não sabia de nada. E quando a gente começou a trabalhar lá, a gente não via ninguém. Eu falei, Alex, eu tô achando que as meninas não estão morando aqui não. E a Damares, a minha esposa, hoje, ela fazia faculdade e ela trabalhava em Porto Real. Então ela saiu muito cedo, eu não via ninguém. E a gente foi trabalhando, fazendo amizade com a pastora. O pastor Eduardo fazia faculdade, a gente não via ele tanto e ele entrou de férias. Foi quando a gente se aproximou mais dele. A gente, na época, a gente colocava o nosso radinho lá na rádio, então tocava tudo que tinha que tocar. E quando eles chegavam, a gente sempre abaixava. E eu e o Alex, a gente sempre foi conversando, meu irmão. Caraca, a gente trabalha lá, toca música do mundo. E aí eles nem reclamam, tal. Que a gente tinha a impressão de que crente era a raça mais enjoada, mais chata do mundo, né? E quando a gente foi trabalhando, a gente foi se tornando amigo. De acordo com o tempo, eles nunca enfiaram o evangelho na nossa goela abaixo. Eles sempre amaram a gente. Eles foram muito usados por Deus mesmo para ganhar a gente, para Jesus. E foi quando a gente foi virando amigo. A gente se tornou o primeiro amigo da Ada, que é a caçula. A gente foi se tornando amigo. Foi quando ela convidou a gente para ir para a igreja. Eu falei que ia tal. E não fui na primeira vez. Na segunda vez também não fui. Aí foi quando a Madai, que é a do meio, que é a esposa do meu irmão, falou assim: a Ada tá triste com você, que você marca e não vai, marca e não vai. Eu falei, Alex, a gente vai ter que ir domingo que vem então. Foi quando a gente foi, eu lembro até hoje, foi um culto de domingo de manhã. E nesse dia também teve culto domingo à noite. A gente chegou lá e na hora dos visitantes, que a gente hoje chama de momento conexão, que o pastor começou a falar, eu chorei demais. Eu chorei tanto que, eu acho que eu chorei dali até o final da pregação todinha. Eu senti Deus falando muito comigo, que eu e meu irmão, a gente sempre foi muito, eu e ele reservado, a gente sempre trabalhou, eu trabalho desde meus 13, 14 anos de idade. E a gente só trabalhava e ia pro sítio, a gente não tinha aquela amizade que a gente queria. E a gente se tornou muito amigo das meninas, de chamar até de irmã. E quando a gente viu a igreja abraçando a gente, foi o que a gente precisava, entendeu? Pra gente reconhecer mesmo que o mundo não tem nada a oferecer pra gente. Que a gente às vezes tem um bloqueio com a igreja, com a pessoa que escolheu andar junto com Cristo, a gente tem um bloqueio. E quando a gente chega e a gente sente o amor de Deus, não tem nada que segura a gente. E foi dali então a gente nunca mais parou de ir na igreja. Nunca mais a gente parou de ir na igreja. E foi quando a gente se aproximou, começou a fazer amizade com as meninas. E quando a gente estava trabalhando lá ainda na casa da pastora, a Madai e a Ada veio falar com a gente esse papo aí de romance real. Que homem não beijava, que o namorado não podia beijar e tal. E eu falava, rapaz, como que eu vou namorar uma pessoa e não vou beijar? Aquela mente, né, do mundo, né? E aí a gente foi conversando com as meninas, foi quando a gente até confessou para as meninas que já tinha 4 anos que eu e o Alex a gente não namorava, que a gente não conhecia ninguém, que a nossa vida era só trabalho, sítio e fazer trilha, que a gente tinha moto, a gente fazia trilha. E aí quando a gente parou para pensar, quando a gente começou a conversar com as meninas, a gente já estava fazendo romance real e não sabia. Então assim, a gente começou a ver o plano que Deus, o propósito de Deus na nossa vida, que era muito antes e a gente nem mesmo sabia, que Deus já estava guardando e separando a gente pra gente viver uma coisa radical, né? Então assim, foi tudo isso que aconteceu, foi algo que a gente não esperava. Assim como Deus ele tem pra nossa vida isso, a gente não espera que daqui 20, 30 anos como é que vai ser o nosso futuro, o nosso chamado. A gente acha que a gente vai estar na mesma igreja, como às vezes a gente pode estar em outra cidade, ou na nossa cidade mesmo evangelizando e abrindo outras igrejas. Então assim, a nossa vida foi assim, a gente fomos trabalhar na casa do pastor, o nosso orçamento foi o mais caro, a gente era o mais novo, a minha esposa Damares fica até brincando que ela achou que ia encontrar alguém que bebesse café o dia inteiro e fumasse, que pedreiro é assim, tudo velho. Então foi assim, a gente conheceu a família pastoral. A gente sempre respeitou, o respeito que eu tinha, eu e meu irmão Alex tinha pelo pastor era algo que, acho que o que mais se identificou com ele foi isso, o que ele mais
gostou na gente foi isso, que a gente, em momento nenhum, a gente desrespeitou as meninas, a gente cantou, a gente fomos pra igreja, a gente queria ser amigo. Então, assim, ele se identificou muito com isso, com a nossa simplicidade, a gente trabalhar, a gente ser muito trabalhador, a gente vir de família simples, mas a gente ter o caráter, dignidade, entendeu? Então, assim, hoje eu tenho o pastor Eduardo como um pai para mim. Eu acho que eu já falei isso, mas eu não canso de falar. Ele está aqui em Santarém, a gente está em Volta Redonda, mas todo dia eu penso nele, a falta que ele faz lá pra gente, mas eu tenho certeza que Deus chamou ele para estar aqui em Santarém. Ele está fazendo a obra, ele ama o que ele faz, ele tem o chamado dele de profeta, e ele falou muitas coisas para mim, para minha esposa, para Damares, que marcaram o nosso coração, e eu tenho certeza que o que ele falou, Deus vai cumprir na nossa vida. Eu quero falar uma coisa para você que está me ouvindo aí. Às vezes, você acha que Deus não te ama, ou que você não tem nada para oferecer para ninguém, e que a sua vida já não vale nada, já não presta, mas tem uma pessoa, tem um nome que nunca vai deixar de te amar, que é o nome de Jesus. E o meu testemunho, o que eu vivi na minha infância, no meu passado, tudo ficou para trás, tudo que era ruim ficou para trás. A partir do momento que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tudo mudou. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava em ninguém. A partir do momento que eu conheci a Deus, eu pedi perdão para minha mãe, para o meu pai. Às vezes você tem raiva da sua mãe, dos seus pais. Então, assim, não deixa essa oportunidade passar, não. Chega perto do seu pai, perto da sua mãe, peça perdão para ele. Às vezes é um irmão, às vezes é um tio, às vezes é um padrasto, uma pessoa que te abusou quando você era mais nova e você tem essa ferida no seu coração. Então, reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não acreditava. Às vezes você pode estar vendo a minha história e pode ser parecida com a sua, ou pode ser pior, ou não foi tanto assim. Igual a gente está em período de carnaval, muitas pessoas se drogando, se prostituindo, se perdendo. Então, Jesus, ele veio para... O sangue já foi derramado por mim e por você. Não deixa esse vazio, não deixa que o diabo entre na sua mente, não. Procura Jesus. Pode ter uma Paz Church perto da sua casa, onde tem uma juventude, onde tem o Difle que vai te abraçar, pessoas que vão estar conectados com você, um discipulador que vai tomar conta de você. Então, às vezes pode ser esse momento de você se ajoelhar, de falar: Deus, toma minha vida, Deus, direciona a minha caminhada contigo. Às vezes você está desviado, eu quero voltar para o Senhor. Então, você que não acredita no casamento, que os seus pais estão separados, acredite no Senhor. No Senhor só que você precisa acreditar. E eu quero dizer uma coisa para você que está me assistindo aí de casa, do trabalho, onde você estiver, que isto é só o começo, que Deus tem uma coisa incrível em fazer na sua vida. Muito bem, que história linda! Deus também quer mudar a sua história, isso mesmo. Venha fazer parte desta família Paz Church Santarém, em diversos núcleos, diversos horários, aguardando você e a sua família. Venha nos conhecer e ter uma vida transformada, porque Jesus tem o melhor para você. Venha fazer parte desta família. Deus te abençoe, em nome de Jesus.